para refletirmos junto sobre a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é importante nós sermos fiéis à Sagrada Escritura. Não é a primeira vez que digo, mas vocês não saíram da casa de vocês para escutar o que o padre pensa, o que o padre acha, mas para escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim mesmo. Às vezes ela nos deixa um tanto cabulado, magoado, às vezes até irritado, sim ou não? Até eu fico assim muitas vezes. Mas tudo isso para nos levar à conversão. Tudo isso para nos fazer mudar de vida. Não é para nos agradar, mas é para nos converter. E o Senhor, como um pai, Ele deseja educar cada um de nós, os seus filhos. E por isso que, sem massagear, sem iludir, Ele simplesmente fala-nos verdade. Enquanto a nós, cabemos aceitar ou não essas verdades. Veja, nenhum cristão jamais poderá dizer que foi enganado pelo Senhor. Ele não tem essa pretensão. Ele não quer que você esteja aqui. E para estar aqui, você vai ganhar um carro, você vai ficar rico, você vai ter isso ou aquilo. Ele mostra para você a sua verdade. E você o aceita ou não aceita. É importante nós termos essa consciência. Jesus não é um ídolo. Jesus é Deus. Deus nunca se mascarou para nós. Nunca nos falou palavras agradáveis para nos seduzir. Nunca agiu como os nossos políticos, que muitas vezes aparece de 4 em 4 anos, tentando nos iludir, mas depois que passa esse período, eles simplesmente somem. Deus nunca usou botox. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus leal. Ele é um Deus honesto. Não esconde suas exigências. Não omite suas condições para quem deseja segui-lo, para quem deseja servi-lo. Semana passada, a pregação foi longa, sim ou não? O padre sabia que tinha gente que só vem na igreja de ano em ano. E que às vezes precisa aproveitar dessas oportunidades para catequizar um pouco mais. Porque se você não faz isso, como é que vai acontecer? Então veja, escutemos a primeira leitura de hoje. Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 2, de 15 a 18. Josué mandando o povo escolher. Deus é assim. Ele não obriga. Diante de nós, todos os dias, nós temos duas possibilidades de escolhermos. Ou a vida ou a morte. Ou aquilo que nos faz viver, ou aquilo que nos faz morrer. Nós somos chamados a escolhermos, a seguir os ídolos que são de fácil manejo, que não exige nada, ou ao invés de seguir o Senhor, que é exigente, que é santo, que corrige a quem nele espera. Irmãos, é importante nós termos consciência disso. Ah, mas esse padre às vezes demora demais. A gente passa tanto tempo fazendo tanta coisa que nem sempre vale a pena, sim ou não? A minha intenção é que você saia daqui sabendo o que é ser cristão,
sabendo o que é ser de Deus, sabendo como agradar a Deus. A minha intenção é que você seja esperto, inteligente. E quando alguém vier te colocar dúvida, você saiba, pelo menos ter consciência daquilo que você é. Para depois não sair por aí dizendo, quando eu era católico. Algumas pessoas simplesmente nunca fizeram catequese, nunca sabiam de nada. E aparecem as pessoas que sabem menos do que elas e acabam iludindo. E veja, irmãos, o próprio Josué dirá, não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não suportará vossas transgressões e pecados. Ou nós nos convertemos para servirmos o Senhor de verdade, ou não adianta querer se iludir, querendo servi-lo de qualquer jeito. Veja, o nosso Deus não se preocupa com a sua popularidade, não faz conta do número de fiéis, não abranda suas exigências para ser aceito, mas sim, Ele faz conta da fidelidade, Ele faz conta do seu amor ao seu chamado. O que parece na primeira leitura, torna-se ainda mais claro, torna-se dramático no evangelho em que nós acabamos de ouvir. Após dizer claramente que sua carne é verdadeira comida e que seu sangue é verdadeira bebida, muitos dos discípulos de Jesus não entendem e por isso se escandalizam com ele. Mas isso não é coisa do passado. Muitos ainda não entendem. Os protestantes até hoje se escandalizam, sim ou não? E não creem nas palavras do Salvador. Por isso que a sua santa ceia não passa de dramatização. Para eles, aquele pão não é o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que depois das sobras, eles simplesmente guardam de qualquer jeito ou jogam de qualquer jeito. Porque para eles é o alimento que sobrou. Por isso que aqui nós nos prostramos diante de Jesus sacramentado, diante do seu corpo e do seu sangue, porque para nós é o corpo e o sangue de Cristo. Não é o padre que está dizendo, não é a igreja que está dizendo, mas é Jesus que está dizendo, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, mas após a consagração, passa por uma transubstanciação e transforma-se no corpo e no sangue de Cristo. A nossa fé nos leva a crer assim. Nós acreditamos assim. Por isso que quando nós nos prostramos diante de Jesus sacramentado, nós não estamos adorando um pedaço de pão. Nós não estamos adorando um ostensório de ouro. Nós estamos adorando o corpo e o sangue de Cristo. Irmãos, diante da dúvida, diante das dificuldades das pessoas de crerem, o que Jesus faz? Ele simplesmente, para ser bonzinho, para ser atencioso, ele muda sua palavra. Ele volta atrás no ensinamento de ser popular, para não perder seguidores, para ser compreendido e aceito conforme o pensamento daquelas pessoas, para encher a sua igreja. Não, Jesus não faz isso. Jesus simplesmente se mantém firme naquilo que de fato é, sim ou não? Veja, popularidade, aceitação, bom mocinho nunca foram os seus critérios. Ele nunca se prendeu a isso. Ainda que sua palavra escandalize, ele nunca volta atrás.
Porque ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele sabe o que ele está dizendo. O Senhor nunca se converte a nós. E não tem que se converter a nós, porque nós não somos Deus. É que nós, irmãos, no nosso narcisismo, muitas vezes nos achamos Deus. Nós é que devemos nos converter a Ele. Pode-se manipular os ídolos, mas nunca pode manipular o Deus verdadeiro. Nunca mesmo. Entenda. É importante e preste atenção. Veja, diante dos discípulos escandalizados, diante dos discípulos murmuradores, o que fez Jesus? E o que faz Jesus diante de nós, quando nós não aceitamos e começamos a murmurar? Ou vocês pensam que eu não sei que muita gente sai da igreja murmurando? Até em casa, e ainda em casa faz reunião. Ele apresenta os critérios decisivos. Preste atenção. Esteja atento. O que diz o Senhor? O Senhor simplesmente, diante das murmurações, diz: isso vos escandaliza. Porque é justamente o que acontece com algumas pessoas. Elas ficam escandalizadas, decepcionadas, tristes, a ponto de sair por aí procurando igreja. A ponto de sair por aí procurando um padre que lhe agrada, a não ser que não seja fiel. Então veja, ele diz: isso vos escandaliza. Imagine quando vocês virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes. Vocês não vão aguentar. Vocês não vão suportar. Lembremos-nos que, para o Evangelho de São João, a subida de Jesus para o Pai começa na cruz. Ali, irmãos, ele será levantado. Vejam bem, quem não poderá seguir o Senhor, não poderá suportar as palavras do Senhor. Aquele que não estiver disposto a contemplá-lo na cruz. E Jesus previne. O Espírito é quem dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Veja, irmãos, somente se nós nos deixarmos educar pelo Santo Espírito de Deus, somente se deixarmos os pensamentos e a lógica à medida da carne, isto é, à medida da mera razão humana, é que podemos compreender as coisas de Deus. Coisas que passam pela cruz de Cristo, quando se trata do escândalo do Evangelho. A carne não adianta nada. Não nos iludamos. Não nos iludamos mesmo. Entregues à nossa própria razão, pensaremos como o mundo e jamais acolheremos Jesus e suas exigências diante de nós. Mais uma vez, nós precisamos escolher ou as coisas do mundo ou as coisas de Deus. Servirmos o mundo ou servirmos os céus. No entanto, o Senhor continua. É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo meu Pai. Vejam bem, acolher Jesus, compreender suas palavras, acolhê-las por quantos sejam difíceis e duras, é graça de Deus. E somente aberto para a graça podemos realizá-lo. Se você não se abrir à graça de Deus, se você se fechar à graça de Deus, nada vai acontecer com você. Ao contrário, você também vai embora. Como acolher a linguagem da cruz sem mudar de vida? É impossível.
É impossível. Como sentar-se na mesma mesa, dormir na mesma cama, morar na mesma casa sem perdoar? É difícil, sim ou não? Por isso que muita gente está sempre indo embora. Deixa a amizade, deixa o emprego, deixa a casa, deixa a rua, deixa o trabalho, deixa tudo. Porque é mais fácil deixar essas coisas do que perdoar. Deixam até a igreja. Porque é mais fácil fugir do que perdoar. Mas não adianta de nada. Porque não adianta você arrumar uma outra pessoa e continuar do mesmo jeito. Não adianta você arrumar um outro emprego e continuar do mesmo jeito. Não adianta você ir para outra igreja e continuar do mesmo jeito. O que importa mesmo, o que adianta mesmo, é mudarmos de vida, é nos convertermos, sim ou não? Como acolher as exigências do Senhor sem a conversão do coração? Sem nos deixarmos guiar pelas imprevisíveis liberdades do Santo Espírito. Quando isso acontece, irmãos, experimentamos como o Senhor é bom, o quanto Ele é suave, o quanto Ele é doce. E como é doce segui-lo. Como não, se torna impossível. Veja quem perdoa, vive levemente. Quem não perdoa, vive fugindo, vive correndo, vive se escondendo. Um belíssimo exemplo disso, a palavra de Deus nos dá hoje, recordando a vida da família cristã. Nesse mês de agosto, durante esses 5 sábados do mês, nós estamos aqui em nossa paróquia celebrando a Viva. Quanto ensinamento, quanto testemunho, quanta motivação para as nossas famílias. E veja, hoje de um modo espetacular, a palavra de Deus mais uma vez vem nos ensinar. São Paulo pensa o lar cristão como uma pequena comunidade. A sua casa é uma igreja. Jesus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, entenda, reunido, não como numa república, mas reunido em um só coração, em uma só alma, em um só entendimento, Deus se faz presente no meio de vocês. Deus se faz presente. Irmãos, irmãs, e ele diz mais ainda, quando estiverem unidos, poderão pedir qualquer coisa e eu vos atendereis. O problema é que muitas vezes nós moramos na mesma casa, comemos na mesma mesa, mas olha as brigas, olha as confusões. Às vezes um vai para uma igreja, outro vai para outra, outro não segue nada, e disso demonstra a nossa falta de unidade. Um fica querendo obrigar o outro a ser o que é, sim ou não? O sentimento que devemos nortear o comportamento familiar é justamente o amor. Será que de fato existe amor em nossa casa? Será que de fato existe amor entre o marido e a esposa? Ou existe interesse? Mas e o que é amor? Será que o amor é aquilo que nós ouvimos das músicas, das novelas? Claro que não. Nós sabemos que muitas vezes isso não passa de fantasia, sim ou não? É ilusão. E muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja exemplo das novelas. Aquele amor manifestado na cruz, irmãos. Aquele entre Cristo e a igreja. Olha o exemplo que ele vai dar. Esposas, sejam submissas ao seu marido. Aí algumas mulheres dizem, como a igreja é machista. Termine de ler o resto. Esposo, amem sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela, sim ou não? Essa é a missão do marido.
Essa é a missão do esposo. Ou acha que dar a vida é fácil? Mas às vezes a gente nem escuta direito e já vem com 7 pedras na mão. Olhe que beleza! Veja os desafios, os sonhos. Marido e mulher se amando como Cristo e a igreja se amam. Marido e mulher sendo felizes na fidelidade e na felicidade um dos outros. Sede solícitos uns para com os outros. Sede solícitos. Para o cristianismo, meus irmãos, a família cristã não é primeiramente uma instituição humana, uma instituição divina, um sacramento da igreja. Veja, a família é a primeira igreja. A família é a primeira comunidade de irmãos em Cristo. Por isso que era comum os pais, antes mesmo dos filhos nascerem, já se reunirem nesse projeto. E quando a mulher grávida, se uniam em família para rezarem junto. Jesus, queridos irmãos, é quem deve reinar na sua casa. Mas para que ele deva reinar na sua casa, ele precisa reinar na sua vida. Ali é o santo, ali é o doce temor de Deus que deve regular a convivência. Que desgraça, irmãos, hoje em dia, a paganização, a secularização, a banalização das famílias cristãs. Esteja atento os cristãos. A família é santa. A sua família deve ser sagrada. A família não pode ser profanada pelo desamor, pela indiferença, pela imoralidade, pela violência e pelo consumismo. Também pela opressão e pela divisão, pela vulgarização. Estejamos atentos a tudo isso, porque isso se infiltra em nossas famílias e destrói-as. Veja que beleza! Um homem e uma mulher unindo-se por amor com a bênção do Senhor, gerando filhos, gerando amor feito carne, feito gente para o mundo, para a igreja e para a vida. Este, irmãos, é o sonho do Senhor, a família. Este, e só este, e aos olhos de Deus, não há outra forma legítima e aceitável de união familiar. Por mais amor que você tenha ao seu bichinho de estimação, ele não é o seu filho. Ele não é a sua família. Por mais companhia que ele te faça, sim ou não? E eu não estou dizendo que você não deve cuidar dele. Ao contrário. Se pegou para criar, cuide bem. Mas não substitui. Veja, irmãos. Veja que sonho. Olhe que bênção. É a felicidade quando se vive isso de acordo com o amor de Deus em Cristo. E aqui eu estou falando do pensamento cristão. É claro que o pensamento do mundo não é esse. E se nós quisermos seguir a Deus, se nós quisermos viver com fidelidade os ensinamentos de Cristo, eu preciso me converter a isso. Ah, padre, mas essas palavras são difíceis demais. Até já me irritou. Se queres ir embora, são as palavras de Cristo. Veja, observe, ao que nós precisamos nos transformar. Naquilo que Deus quer, não naquilo que nós queremos. Mas isso dói demais, mas é para doer. Olhe para a cruz de Cristo. Ou você acha que não doeu? Ou você acha que ele não sofreu? Veja o preço que ele pagou. Não é para você ser qualquer coisa. Não é para você fazer do jeito que você quer. Observe, irmãos, que bênção a convivência familiar. Observe que doçura poder partilhar as alegrias e também as tristezas,
as lutas e dificuldades num lar cristão, onde juntos se reza. Aliás, você na sua casa tem rezado? Tem lido a Sagrada Escritura? Tem refletido junto? Ou cada um vai para o seu canto, fica no seu celular e não tem diálogo, e não tem conversa, e vive como se fosse numa república? Vocês partilham? Juntos vencem as dificuldades? Ou cada um simplesmente diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero? São Paulo, encantado com essa realidade, ele diz, é grande esse mistério. Eu preciso entender esse mistério. Mas que mistério é esse de que São Paulo fica encantado? É o mistério do amor entre o marido e a mulher, da sua união que gera vida, da sua união que gera doçura, da sua união que gera complementariedade. Isso encanta São Paulo. E o apóstolo, queridos irmãos, ele continua ainda. Eu interpreto, diz São Paulo, em relação à cruz de Cristo. Preste atenção. Entenda. São Paulo está dizendo que a comunhão familiar é imagem da comunhão entre Cristo e a igreja. Mas é impressionante, é belo, mas é fácil. É fácil viver em família? A gente que tem família, a gente sabe que é bem difícil, sim ou não? É bem difícil. Tem gente que já se decepcionou muito. Não é fácil. Como não é fácil levar a sério a palavra do Senhor. Por isso que muitos vão embora. Por isso que muitos não aceitam. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos pergunta. Você que casou, você que tem família, isso te escandaliza? Escandaliza o matrimônio ser indissolúvel? Escandaliza a fidelidade conjugal? Escandaliza o dever de gerar filhos com generosidade e educá-los com amor e firmeza? Ou você gerou filhos e diz, cada um faça o que quiser. E no final ele pergunta, quereis também ir embora? Porque ou você vai embora, ou vai ficar o tempo todo querendo converter a Cristo. Sim ou não? Tem gente que não vai embora, mas fica o tempo todo querendo mudar a igreja. Tem gente que não vai embora, mas fica o tempo todo querendo converter a Cristo. Veja, nós precisamos ter consciência disso. Nossa resposta deve ser sempre a resposta que Pedro nos dá. A nossa resposta seja a de Pedro, dada em nome dos 12 e dos seus discípulos. E nós fazemos parte desse grupo. Nós também devemos dizer como eles, a quem iremos, Senhor? Caminhar contigo não é fácil. Acolher tuas exigências nos custa muito. Compreender teus motivos, às vezes, é nos pesado. Mas, a quem iremos? Não adianta fugir. Só tu tens palavra de vida eterna. Quantos já fizeram essa experiência? Tentaram fugir, tentaram ir e se perderam mais e mais. E para se encontrar e para se realizar, precisaram retornar. Nós cremos firmemente. Nós reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que as palavras de Pedro e irmãos sejam também as nossas. E como Josué, nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você e a sua casa serve o Senhor? Ou ainda está por aí se iludindo, procurando, pensando a quem servir?
Veja, é um desafio para cada um de nós. A quem nós servimos de verdade? Será que, convertido, nós já nos entregamos ao Senhor? Ou estamos procurando a quem nos agrade e faça a nossa vontade? Como crianças mimadas. Escolher a Deus, irmãos, um Deus difícil. Os ídolos são fáceis, muito fáceis. Eu lembro de uma vez que assistindo Danilo Gentili, que entrevistava Reginaldo Manzotti, ele perguntava: se Deus é tão bom, por que tem tanta gente que faz ainda pacto com o demônio? E ele dizia: porque o demônio faz o que você quer, a hora que você quer e do jeito que você quer. Mas Deus não faz. Então, na sua infantilidade, tem muita gente que tem pressa. Sim ou não? Olha uma criança birrenta. E tem muito pais que não entendeu ainda o que é ser pai, e não entendeu ainda o que é ser mãe, que faz a vontade dos seus filhos. Ah, padre, mas não é para fazer a vontade dos filhos? Claro que é. Mas quem tem que saber o que é melhor para o seu filho é você. Sim ou não? Não é lógico que um filho mande num pai. É um pai que tem que educar o filho. Então veja as contradições muitas vezes. O Senhor é exigente. Ele não volta atrás na sua palavra, mesmo quando escandaliza. O critério é a cruz. O filho do homem subindo e julgando. Somente pode compreendê-lo no espírito. A carne não serve aqui, irmãos. Ser cristão não é questão de propaganda ou de caretice. Ser cristão é questão de graça. É o Pai quem atrai. Se você não se sentir atraído, óbvio você não vai ficar. Se você não se sentir atraído, óbvio que você vai murmurar e muito. Muitos já não andavam mais com ele. E ele não desiste. Quereis ir embora? Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. És o Santo de Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Meus queridos, minhas queridas, uma família que serve o Senhor, uma família que serve o Senhor, a lei que regula é o amor mesmo que se contempla na entrega de Cristo, selado a aliança com a sua igreja. Entenda esse mistério para vivê-lo a cada dia. Louvado seja Jesus Cristo!